A diferença de nós profissionais para outras pessoas aí que estão fazendo orientações aleatórias, torta direito, dando dicas, sem nem ter a nossa experiência, é que a gente vai sempre ter um olhar do que a gente pode considerar um comportamento normal e o que a gente pode considerar que é um comportamento que está atípico, que não é um comportamento que a gente precisa ter mais uma atenção. Talvez uma atenção porque está muito intenso para a idade, uma atenção porque talvez o ambiente esteja influenciando essa mudança de comportamento, uma atenção para que será que existe algum transtorno aí associado que seja o motivo desse tipo de comportamento dessa criança. Mas isso só nós podemos fazer, porque nós temos essa capacitação, nós nos formamos em psicologia e nós vamos ter esse olhar mais clínico, um olhar mais minucioso, diferente dessas outras pessoas que às vezes estão aí viajando na maionese para dar alguma dica para os pais baseado na sua experiência pessoal. Aí eu vou pegar um caso prático mesmo. O pai chega para um serviço de orientação de pais, aí eu vou fazer o caminho inverso, chega para uma sessão de orientação de pais, e aí ele começa a relatar alguns comportamentos que te sinalizam algo. Podem te sinalizar algum espectro autista, uma criança que sinaliza alguns sintomas, né? Uma criança que tem uma irritabilidade maior, uma criança que tem alguns padrões estereotipados. Você vai observar desde o histórico dessa criança. E aí, a partir daí, das informações que você vai coletar nessa anamnese, pode ser que você, já de cara, perceba que é uma demanda de psicoterapia. Ou você vai precisar de mais uma sessão para avaliar melhor. Também pode acontecer. Você, na primeira sessão, observar que não deu tempo, né? 1 hora de sessão, 50 minutos de sessão, não deu tempo de fechar ainda muito esse caso. Talvez necessite uma outra sessão para você concluir, de fato, essa anamnese, porque ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas no caso, né, desse paciente. Então, existe também casos assim, que você vai observar que a criança, existem comportamentos que estão muito aquém. Ou uma criança que apresenta uma irritabilidade muito intensa. Ou, de repente, teve uma mudança aí abrupta de comportamento. Uma criança que estava calma, de repente ela está irritadiça, chorosa. Uma criança que está apática. Ou uma criança que ela está agressiva. Então, você vai ter que olhar dentro da linha de vida, dentro do histórico dessa criança, esses padrões de comportamentos. O que é que mudou? O que é que não mudou? O que é que nós precisamos observar, né? E quais são os sinais que a gente precisa observar para diferenciar casos de orientação de pais e de demanda de psicoterapia. Primeiro, mudanças de comportamento, mudanças gritantes de comportamento da criança. Então, uma criança que ela apresentava um comportamento X, de repente ela está apresentando um comportamento Y. Uma criança que era tranquila e de repente ela está irritada, ela está chorando muito, ou ela está agressiva, ela está gritando muito, ou ela não está... Os pais observam que essa criança está apresentando quadros de ansiedade. Demandas assim, mudanças de comportamentais, que esses pais sinalizem que tem algo de errado, é interessante a psicoterapia. Crianças que elas estão no atraso de desenvolvimento, então às vezes atraso de linguagem, atraso de compreensão, de comunicação, né? Uma criança que ela tem dificuldade e a gente pega às vezes as crianças com dificuldade de compreender o contexto, de se expressar, de falar. Essas crianças precisam de uma avaliação, consequentemente também acompanhamento. Por exemplo, uma outra questão que às vezes acontece, crianças que elas chegam numa demanda de psicoterapia ou de orientação de pais, que os pais falam assim, meu filho é muito seletivo, não quer comer. E aí eu quero fazer uma orientação de como é que eu posso estimular essa criança a comer. Às vezes não é seletividade, é um transtorno alimentar. Então, às vezes, a gente se depara com crianças que não estão com uma simples seletividade alimentar. Elas têm um transtorno, têm TARI, estão com TARI, né? Com um transtorno restritivo habitativo, alimentar. Ela é uma criança que ela vai precisar, muitas vezes, de um acompanhamento multidisciplinar. Crianças que a gente precisa observar também o contexto, né, ambiental. Às vezes essa mudança de comportamento ela está relacionada a alguma situação vivida por essa criança. A gente sabe que o ambiente pode influenciar diretamente o comportamento infantil.
As questões fisiológicas dessa criança, elas precisam ser observadas. Então, uma criança que ela tem alguma alergia. Carol, alergia, o que tem a ver alergia com irritabilidade? Tudo. Essa criança ela pode ter rinite, ela pode ter dificuldade de respirar, ela pode ter uma qualidade de sono baixíssima, péssima. Isso vai influenciar no comportamento dela. Pode se tornar uma criança mais agressiva, mais irritada, mais impaciente. Então, tudo tem que ser investigado. Nós temos meio que um radar, a gente precisa saber usar o nosso radar ao nosso favor. E esse radar é observar tudo que puder, de alguma forma, influenciar essa mudança. Se existe alguma interrogação aí, você precisa encaminhar essa criança a um processo de psicoterapia. Tem interrogação, tem alguma coisa que não está se encaixando, né? Seja um atraso. Às vezes tem criança que tem atraso de desenvolvimento e não tem nenhum tipo de transtorno. Como eu já peguei um caso, né? Por exemplo, pego uma criança que passou grande parte da vida, durante muitos meses e até anos, só na frente da televisão, porque a mãe ou o pai não podia dar atenção, não podia supervisionar essa criança. É bem provável que essa criança tenha um atraso. Então acontece sim da gente entender dentro do histórico que não necessariamente é um transtorno, mas existiram algumas influências ambientais que geraram essa consequência, tá? E eu já peguei casos assim, né? De crianças que tudo indicava que era um autismo, mas que na verdade não. Foi uma criança dentro do histórico de vida que ela teve poucos estímulos. Uma criança que ela foi simplesmente só colocada ali na frente das telas muito cedo, né? Um recurso pobre de interação. Então, a gente precisa olhar ter um olhar mais profundo dentro do ambiente. Então, pontuem sempre como que está o ambiente dessa criança, histórico familiar, dentro das fases de desenvolvimento, o que dentro dessas fases existe um padrão normal? Uma coisa é uma criança de 2 anos, 3 anos fazer birra de manhã, de tarde, à noite, chorar. Outra coisa é uma criança de 6, né? Nem 6 aí, 4 para cima, ter descontroles intensos e frequentes o dia inteiro. Então, é importante a gente ter essa noção. As pessoas acham, né, que é meio óbvio o psicólogo saber de desenvolvimento infantil. Mas muitas vezes os profissionais, eles só entendem as fases de desenvolvimento com características muito comuns, assim, de aprendizagem. Mas a gente também tem que entender padrões normais do dia a dia de uma criança. Quais são os desafios de uma criança em cada fase de desenvolvimento? Porque é a partir daí que você vai entender o que é considerado dentro de normal, né? Um padrão que a gente não precisa ter tanta atenção assim, só orientar esses pais, ou que a gente precisa trabalhar com esses pais e com essa criança. Fazer um atendimento e até investigar o porquê que essa criança está apresentando esse quadro. Casos de crianças que chegam com gagueira. Existe uma gagueira que é transitória, que pode acontecer em torno dos 2 anos, e a gente precisa só esperar um pouquinho para ver se passa. Mas tem gagueira que vem com um fundo ansioso, né? Com uma situação ansiogênica que essa criança esteja vivenciando e que pode ocasionar essa gagueira. Então a gente precisa, primeiro, olhar, avaliar logo na primeira sessão o que você puder colher o máximo de informação. Por isso também a gente tem que otimizar, acho que a palavra certa é essa, otimizar o nosso tempo na anamnese. Porque tem que ser uma anamnese que você consiga colher as melhores informações para você montar da melhor forma seu caso. Às vezes a gente não vai conseguir montar um caso em uma sessão, mas a gente pode otimizar. Eu tento otimizar ao máximo os meus atendimentos, principalmente em atendimento de orientação de pais, em que a gente às vezes não tem muito tempo, então a gente precisa ver realmente o que a gente pode colher de informação. Esses são os principais pontos que a gente precisa ter atenção, diferenciar para a gente conseguir entender quais são essas demandas que precisam de psicoterapia e quais são as demandas de orientação de pais.